sabia que a saúde bucal pode influenciar diretamente na nossa saúde como um todo? É através do processo digestório, efetuado principalmente pela boca, que nós vamos ter todos os nossos processos físicos e também emocionais. E hoje, para falar um pouquinho da saúde bucal, nós trouxemos a doutora Eduarda Cipriano. Eduarda, seja bem-vinda ao Check-up. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Muito honrada de estar participando, porque é muito importante falar sobre a saúde bucal, né? Sim. E eu vivo isso todos os dias, e é algo que eu amo fazer. Então, estar aqui para falar disso é muito importante para mim. E para nós também, né? Vamos começar? Vamos. Vamos, então. E assim, conta um pouquinho para mim da sua trajetória. Bom, minha trajetória é curta, né? Porque tenho pouca idade ainda, tenho 23 anos. O meu primeiro trabalho foi dentro de uma clínica odontológica, então eu sempre trabalhei com isso, só trabalhei com isso. Desde os meus 16 anos até eu realmente finalizar a faculdade. E quando eu realmente decidi fazer odonto, eu tinha visto além, né? Eu trabalhava lá, mas eu não conseguia ter a percepção de que era aquilo que eu queria para minha vida. Mas depois de um tempo, aquilo começou a se tornar uma realidade que eu queria levar para o meu dia a dia, que eu queria fazer aquilo todos os dias. Então foi onde eu decidi fazer a faculdade de odonto, e assim que eu finalizei, encarei, né, a vida de trabalhar sozinha, então entrei num consultório. E agora eu tô formando a minha clientela e também divulgando o meu trabalho nas redes sociais. Ai, que bom. Você começou como auxiliar odontológico. Sim, comecei como auxiliar com 16 anos. Muito bom. Eu sou formada em auxiliar odontológico também. Sim, é muito Várias legal outras isso. Coisas, mas eu não quis exercer. Não era foi. minha área, não. Então vamos começar então nosso bate-bola aqui. Quando a gente fala em saúde bucal, por que a prevenção ainda é importante? Dani, a prevenção é tudo que a gente vai fazer para evitar algo, certo? Então, a prevenção é importante na saúde bucal porque a gente quer evitar as doenças que tem hoje em dia, né, e popularmente são muito conhecidas, como a cárie, doenças gengivais, que são as doenças periodontais, que são muito importantes de serem faladas. Então, a prevenção é prevenir todas essas doenças que no futuro pode trazer consequências como a perda dos nossos dentes, que é algo muito importante para nós. Sim. Então, a prevenção é algo que vem sempre em primeiro lugar. Certo. E quando que deve começar essa prevenção? Desde sempre, né? Desde que a gente se entenda por gente, a gente já tem que começar a prevenção dos dentes. Mas de doenças periodontais, de problemas gengivais. Mas quando é um momento muito incerto, porque sempre a gente tem que cuidar, não tem um tempo específico. Ah, mas eu fiquei muitos anos sem ir ao dentista, não tem problema, o importante é o agora, você começar agora, tentar o tratamento agora e realmente se empenhar em cuidar da sua saúde. Certo. E aquela história de lavar a gengiva do neném já começa também nessa fase, né? Começa, mas a fase que mais começa é quando realmente nasce o primeiro dentinho. A partir dali vai ter uma porta de entrada realmente e a estrutura do dente descido, que é o dente de leite, vai trazer a estrutura para os dentes permanentes. Então, a partir do primeiro dentinho é muito importante que a gente faça os devidos cuidados para que aqueles dentes sejam saudáveis, para que os próximos ainda venham saudáveis também. Certo. E o que você acha que leva as pessoas a demorarem tanto tempo para procurar o dentista? Dani, medos, né? Medos, traumas. Como que você é com o dentista? O medo da maquininha? Aham, você tem medo? Nenhum. Nenhum medo? Nenhum. Perfeito, raríssimo. O que demora tanto para as pessoas procurar? Que é os medos, os traumas. E também é a procrastinação que a gente tem diária, né? Mas essa procrastinação nos leva a tratamentos, às vezes, mais invasivos. Que aí sim vai gerar um trauma, um medo, às vezes uma dor. Então, essa procura antes é muito importante por conta disso. Para que a gente evite tratamentos mais invasivos, tratamentos que demandam mais, tanto de nós, profissionais, quanto dos pacientes, né? Da colaboração dos pacientes. Então, isso também é muito importante. Quanto mais a gente demora, pior fica o problema, né? Pior fica, vai crescendo e aumentando drasticamente. Muito bem. E quais os hábitos mais simples, assim, do dia a dia que as pessoas podem fazer para evitar uma série de problemas na boca? Dani, hábitos mais simples.
Fio dental, escovação e é isso. A escovação, a higienização é o que faz toda a diferença na nossa vida. E todo mundo acha que é algo muito elaborado. Tem que ser uma escova muito elaborada, ou um fio dental muito diferente, uma pasta que promete muitas coisas, mas na verdade não, é aquele básico que funciona. Uma escova ideal, e não precisa ser sobre valores altos, né? Uma escova muito cara ou uma escova muito barata, não. É uma escova que tem características que vão auxiliar realmente numa limpeza eficaz. E também em relação ao fio dental, né? Usar o fio dental corretamente, usar o fio dental correto também, né? Porque tem vários tipos de fio dental e cada um é designado para um tipo de paciente. E entender que as pastas de dente, e focar bastante nisso, que pasta de dente não clareia. Pasta de dente não faz uma limpeza que é profissional. Então, a gente tem que ter em mente que a pasta de dente é apenas para auxiliar na limpeza, mas ela não vai clarear. Então, essas promessas de carvão ativado, bicarbonato, vai gerar um desgaste maior e não vai contribuir tanto para a nossa higienização. Então, esses 3 é o combinho perfeito para um dia a dia bom e eficaz. É o simples que funciona. É o simples que funciona. E, como eu comentei no começo, né, que a boca é a entrada, a porta de entrada. Quais são as doenças que acontecem por conta desses péssimos cuidados que a gente tem com a nossa saúde bucal? A saúde bucal, ela tem uma relação íntima e particular com o nosso corpo todo, né? Porque a gente fala que é a porta de entrada, porque é através da nossa boca que vai entrar nutrientes, água, hidratação, tudo isso. Então, por que a gente tem que cuidar tanto da nossa boca? Porque através dela funciona todos os nossos organismos. Parece que não, parece tão pequeno, né? Parece a saúde bucal. Só é realmente desvinculado de uma saúde geral, mas ela está dentro do nosso corpo e é importante. Então, normalmente a gente fala sobre a saúde começa pela boca, por quê? Enfatizando essas doenças, principalmente doenças gengivais, que a gengiva tem um contato íntimo com o nosso sangue, com a nossa circulação sanguínea. Então, através disso, vai gerar, sim, uma comunicação com todo o nosso corpo e que pode até dar problemas cardíacos, né? Que são muito citados hoje em dia como a endocardite bacteriana, que pode, né, travar as válvulas do nosso coração através de bactérias. E essas bactérias podem sim vir da boca. Então, por isso que é importante a saúde começar pela boca. E principalmente para aqueles pacientes que às vezes têm desnutrição. Muitas das vezes foi por perda de dentes de doenças periodontal. A doença periodontal é uma das que mais agravam a perda dos dentes. Então é importante sempre basear isso. E entender que estar com a boca saudável quer dizer um corpo saudável também, né? De modo geral. É certo. Nós somos aquilo que comemos. Exatamente. Então, nós temos que cuidar dessa boca, parte. Né? E hoje, dentro de um consultório, quais são as doenças mais comuns da boca que você tem visto? Dani, as doenças mais comuns são as doenças gengivais porque tem uma negligência muito alta em relação ao fio dental. O fio dental é muito negligenciado tanto pelos pacientes como pelas instruções que os pacientes precisam ter. Então, doenças gengivais é assim, ó, disparado as que mais tem. E também cáries, né? Muitas cáries, inflamações em siso também, inflamação na gengiva, que fica ali ao redor do siso, normalmente também tem bastante índice, mas o que a gente mais tem é doenças gengivais. A afta, ela pode causar também essas infecções que vão dar problemas no coração também, se não Boa forem cuidadas? pergunta. Dani, não. Afta é muito psicológico, né? Às vezes é uma descarga que a gente tem emocional, que vem através da afta. E também, às vezes, um trauma, né? Que a gente sofreu. Se às vezes você sofreu um trauma, uma mordida, ou às vezes estava comendo e escapou a comida e mordeu também o lábio ou a bochecha, vai se tornar uma afta, porque ali vai virar um lugar de trauma. É como se a gente batesse o dedo e ficasse roxo. Então, ali ficou roxo, mesma coisa na nossa boca. Vai formar a afta para que ali fique células de proteção para reformular a mucosa.
Tem risco de correr na corrente sanguínea? Depende muito da proporção dessa afta e o quanto tempo ela vai demorar para cicatrizar. Se às vezes você vê que a sua afta não cicatriza dentro de 7 dias, você precisa procurar uma ajuda profissional para ver o que pode ser e aí sim resolver esse problema. Porque pode sim ter riscos de ser, às vezes, alguma doença específica, sem ser afta, que às vezes a gente tem o hábito de já ver e diagnosticar, é afta. É uma afta. Mas é importante ver todos os detalhes. Então, demorou mais de 7 dias. Já procurar. Corre, porque não é uma afta. Não é só uma afta, a gente precisa ver e avaliar. Às vezes fazer laser, às vezes a pessoa tem diabetes, que aí vai ter uma dificuldade um pouquinho maior de cicatrização. Então, tudo isso a gente vai observando pra ver. E por falar em diabetes, o diabético corre o risco de perda dental? Muito. Muito, porque o diabético, ele tem mais acúmulos de tártaro. E o tártaro, ele gera uma doença periodontal a longo prazo. Por isso que, normalmente, é importante a visita regular para fazer a limpeza, porque o tártaro ficando ali por muito tempo, ele vai gerando uma inflamação. Porque o tártaro nada mais é que uma placa de bactérias dura. Então, essa placa, ela começa a agredir a gengiva, né? Então, às vezes, o paciente não tá percebendo. Então, tá agredindo a gengiva, principalmente pacientes diabéticos têm mais facilidade de acumular tártaro. Então, tá ali agredindo a gengiva e tudo mais, já tem uma dificuldade de cicatrização, já tem um organismo que precisa de uma recuperação mais demorada. Sim. Então, tudo isso é importante a gente observar. Importante. Para quem não sabe, o tártaro é aquela casquinha amarela, esbranquiçada, que fica grudada no dente, entre um dente e outro. Exatamente. A gente vê o sorriso assim, feio. Que precisa de uma limpezinha. E não dói, viu, gente? Não dói. É só o barulhinho que incomoda, mas não dói. Eu amo, porque a Dani não tem medo, gente. Tem que ser assim, sem medos, sem traumas. Não. Isso não me pega. Não te pega. Esse medo não me pega. E por falar em traumas, tem muita gente que tem medo do dentista porque tem medo da dor. Exatamente. E, no caso, sentir dor é sempre um sinal de alerta? Ou nem sempre? Dani, a dor no nosso corpo, de maneira geral, para o nosso cérebro, é sim um indicativo de um alerta. Né? Quando a gente sente dor, ainda mais uma dor permanente, uma dor aguda, é algo que a gente deve sim se preocupar e procurar ajuda. Mas o que a gente vê de importante na dor é que tipo de dor, né? A gente às vezes fala, nossa, dentista só fala mais e se, mas depende muito do paciente. Então, uma dor, às vezes, uma sensibilidade ao gelado, é uma dor também. Sim. Mas é uma dor passageira. Então, é uma dor que vai ter um alerta, mas não é um alerta tão importante, assim, um alerta que não vai te trazer tratamentos tão invasivos. Mas uma dor aguda que tira o seu sono, que às vezes nenhum remédio passa, isso sim é uma dor de alerta e que é muito importante, tá? Então, dor sempre é um alerta para você procurar ajuda. Seja uma dor razoável para pequena, ou às vezes uma dor aguda que às vezes te deixa sem dormir. Certinho. E, por falar em dor, outras coisas, as pessoas têm muito medo porque escutam muitas histórias, né? Dentro do consultório, você já escutou muita história a respeito desses medos que as pessoas têm. Quais são as principais histórias, os principais mitos que as pessoas têm em relação ao dentista? Os maiores mitos. Nossa, tem demais mesmo. Os maiores mitos. Passar o enxaguante bucal, pronto, tô escovado os dentes. Gente, não. Não. É a mesma coisa de você jogar água no chão da sua casa que tá suja e não rapar. Então, escovação. O maior mito é achar que Listerine, Colgate, todos esses enxaguantes bucais vão fazer milagre e vão escovar o seu dente no seu lugar, tá? Nada substitui escovação. Esse é um dos mitos. Segundo mito, que tirar cáries dói. Nem toda cárie, quando a gente vai tirar, dói. Lógico que a gente sempre conversa muito com o paciente. Tem os pacientes que preferem anestesia direto, tem os pacientes que falam, eu quero ver como que vai ser. Então, cárie nem sempre dói. Então, vamos ficar de olho nisso, isso é um mito. E também quanto ao canal, né? Aquele medo gigante de fazer canal, porque vai doer. Depende muito. Se a dor já começou aguda, provavelmente você vai sentir alguma coisinha ali no canal. Mas, de maneira geral, o canal é um tratamento tranquilo. E também siso, né? Aquele trauma de tirar o siso. Siso é complicado. Siso O trauma de tirar o siso. Gente, tirar o siso não é bicho de sete cabeças. É um mito que todo mundo fala, né? Nossa, meu Deus, tirar o siso. Meu Deus, não quero tirar o siso. Vou deixar ele pra sempre aqui.
É um mito, tá? É tudo bem, é importante tirar, é importante saber sua indicação e é importante sempre acompanhar. Nem todo siso tem indicação de ser retirado, né? Ne- Só quando ele dá algum exatamente. problema. Exatamente. Nem todo siso tem tem indicação de ser retirado. E, inclusive, vou falar sobre as indicações dos sisos. As indicações para você tirar o siso é quando você percebe que a sua gengiva do siso, que é o último dente que vai estar atrás do segundo molar, ela estiver por cima dele. Isso vai gerar possivelmente uma inflamação no futuro. Então, a inflamação, infecção, se ele está entortando o dente vizinho, também é uma indicação para remover. Ou se às vezes ele nasceu só uma pontinha, também é indicação para remover. Mas a indicação para remover o siso é muito importante, porque realmente não é todos os pacientes que precisam. Mas muitos pacientes às vezes não vê o siso e ele está incluso, né, para dentro do osso e que também são importantes tirar de que tem a sua indicação. Alguns nascem ao contrário. Exatamente, também, né? deitadinho. Então, por isso que procurar antes também é importante, porque a idade influencia muito para tirar o siso, né? O nosso osso ele vai ficando mais denso, ele vai ficando mais rígido com o decorrer da nossa idade. Então, aqueles pacientes que procuram já com 18, 19 anos, até uns 24, 25 anos, é a melhor fase para tirar o siso, porque tem um osso mais mole, um osso mais maleável. Depois disso, começa a ter uma densidade maior óssea. Certo. E para quem não sabe, o siso é o último dentinho nosso, o que nasce por último, e é o que fica mais baixo na arcada mordida. dentária. Né? Ele não encosta um no outro. Então, ele não encosta. E quando encosta, se caso tiver o de cima, às vezes desalinha a mordida, desalinha os do lado, principalmente. E mais um mito que eu esqueci. Mais um mito. Que o siso entorta os dentes da frente. Esses dentinhos aqui da frente. Gente, não. O siso não entorta esses dentes da frente. Vou fazer uma analogia para todo mundo entender. É como se a gente tivesse uma fileira de cadeiras. E a gente tivesse 12 cadeiras. Então, a 12ª cadeira é o siso, certo? Certo. Então, se eu empurrar a 12ª cadeira, ela vai empurrar a 11, a 10 e a 9 no máximo. Ela não vai conseguir chegar nas primeiras cadeiras, que seria esses dentinhos da frente. Então, o maior mito que todo mundo fala, meu dente da frente está entortando por causa do siso. Não, não está. Os dentes da lateral podem se entortar, né? Os dentes da lateral do siso, sim, podem entortar, porque eles têm a sua força, exatamente, sua força de erupção. Mas esses dentes aqui da frente, não, tá? Às vezes, eles podem se movimentar pelo movimento da arcada, mas não é necessariamente o siso que movimentou ele. E o que leva os dentes a ficarem tortos, já que a gente entrou nesse assunto? O que leva? Normalmente tem a formação, né? A nossa formação dos dentes, desde o folículo dentinário e tudo mais. Então, desde que a gente nasceu, a gente já tem a posição dos nossos dentes. Então, conforme eles vão tendo o tempo de erupção, de nascer, eles vão nascendo. Então, às vezes, tem dentes que nascem mais tortinhos. Já fora do lugar. Já fora do lugar. Então, ele mesmo já nasce fora do lugar. E aí, por isso, às vezes, a gente tem que usar os alinhadores, os aparelhos para reposicionar os dentes. E a chupeta e o dedo? Entortam mesmo? Entorta. O que é importante é... E tem até uma amiga minha que estava preocupada com o filho dela, né? Me perguntando sobre isso. Enquanto a criança ainda não tem dentes, ainda tá, assim, naquela fase bem bebezinha, tudo bem, né? Mas depois de um certo tempo, tudo que o bebê começa a adaptar, por exemplo, na boca, como o ossinho deles são muito molinhos, estão em fase de formação, crescimento, eles vão modelando de acordo com aquele hábito. Por exemplo, a chupeta ou o dedo, eles ficam muito no céu da boca. Então, vai deixando o céu da boca mais abaulado, tem Fica mais fundo. E isso gera o quê? Normalmente, respiração bucal, sabe? Problemas também na abertura dos dentes da frente. Então, os dentes da frente começam a fazer o quê? Abrir pra fora, porque eles perdem o espaço, porque tem um apoio do dedo ou da chupeta. Aí sim pode ser Vira aquele dente borboleta que a gente fala. Exatamente. Fica uma mordida mais pra fora. Então, e também nessa parte é importante a gente cuidar, porque nessa fase, os dentes podem sim ser entortados por nós mesmos, por hábitos das crianças. Então, nós, pais, temos que ter essa observação. Então, é bem importante, moçada, ó. Chupeta e dedo, vamos fazer as crianças pode usar, mas tem esse que ir hábito. perdendo aos poucos. Não pode deixar depois que começa a nascer os dentes, principalmente uns 4, 5 dentinhos, já é importante começando a reduzir e tirar Retirada. para que não tenha problemas depois. Certo.
E no que a gente fala sobre os tratamentos? Falando de dentes tortos, né? Os tratamentos hoje evoluíram bastante. Muito. Porque eu venho da época daquele freio de burro. Nossa, sim. Mas ainda existe, tá? Mas era muito Mas era comum. muito, Era muito comum. queriam usar em todos os casos, há né? 30 anos atrás, era uma coisa, né? Você olhava, todo lugar tinha um, qualquer... Né? Hoje em dia, tem esses alinhadores invisíveis. Tem o mesmo efeito? Tem sim, já é até comprovado, Dani. Tem o mesmo efeito, vai ter as mesmas funcionalidades. Lógico que vai depender muito da dinâmica óssea do paciente, né? Porque a gente fala muito sobre... Tem pacientes que tem que mudar os dentes e tem paciente que tem que mudar o osso. Então, é muito diferente os tratamentos. Então, tô falando assim de forma mais grosseira para que todo mundo entenda. Sim, sim. Mas pacientes que têm mais mais o formato dos dentes tortos, o Invisalign, Soul Smile, todos esses alinhadores invisíveis seria muito bom. Agora, o paciente que tem, às vezes, alguma má formação óssea já é mais diferente. Que aí é quando as pessoas usavam os freios de burro. Que São todo mundo aqueles fala. dentes que são mega encavalados, né? Que Sim. são vários. E às vezes tem a formação óssea, às vezes maior pra frente ou maior pra trás. Então, ela tá mais pra frente ou mais pra trás. Então, aí tem que usar pra alinhar o osso e não necessariamente os dentes. Os dentes dá pra organizar tranquilamente com alinhadores invisíveis e todos esses outros também. Quando é só um tortinho É, básico, né? exato. Certo. E a odontologia, hoje, trabalha muito com a parte estética. Muito. E, na sua opinião, a odontologia, ela vai além da aparência? Dani, a estética agora, graças a Deus, agora tá indo além da aparência, né? Há alguns anos atrás, quando realmente começou essa parte estética de muitas facetas, né? Esse padrão de sorriso e tudo mais, eu acho que eles só viam mais a aparência, né? Porque é normal, né? Os pacientes buscam muito a estética. Então, a gente também, né, quer atender a necessidade e as expectativas do paciente. Mas eu acredito que hoje vai além da aparência, a estética. A estética realmente tem um vínculo de estética e saúde hoje em dia. E isso é muito importante. Hoje é mais funcional. Hoje é mais funcional, bem mais funcional. Dá uma alinhada para facilitar a mastigação. Sim, exato. Que é o que a gente Evitar mais tem que dor. focar. Pra mim, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Automaticamente você tendo saúde, você já vai ter uma beleza no seu sorriso. E pode ser uma beleza natural ou uma beleza que a gente às vezes adapte. Você precisa de, às vezes, um acréscimo em resina, um clareamento para deixar o seu sorriso mais bonito. Tá tudo bem. Desde que por trás de tudo isso ele esteja saudável. Sim. Porque senão também não adianta muita coisa. E não adianta muito também a gente buscar a beleza e estragar os dentes da gente. Exatamente. Colocar uma coisa falsa, estragar os nossos pra ficar aquela capa, né? Não adianta fazer algo bonito e tirar algo que é saudável, né? A gente nunca pode tirar algo saudável pra pôr algo bonito, né? A saúde tem que estar sempre acima da estética, né? E automaticamente um dente saudável, uma boca saudável vai ter uma estética boa, uma estética bonita. Sim. E só pra gente entender um pouquinho essas facetas que hoje em dia já tá mais elaborado o processo. Mas as primeiras desgastavam o dente e colavam a faceta ali, um dente falso na frente, digamos assim. Um dente saudável. Sim. Gastava, ficava só aquele toquinho do dente. Igual o tubarãozinho, né? É. Que todo mundo via, né? Igual teve alguns famosos que postaram, né, a foto deles. Isso hoje em dia não acontece mais. Aquele tipo de preparo do dente, que é aquele desgaste, normalmente é feito para fazer uma prótese fixa, né? Uma coroa fixa. Então, hoje em dia já não é mais usado daquele jeito. Hoje em dia é a lente mesmo, que tem zero desgaste quando é em resina, porque é só os acréscimos. E quando você vai fazer uma lente em porcelana, é um desgaste de 0,5 milímetro, ou seja, só dá uma preparada no dente para encaixar a porcelana. Então, hoje em dia já não é mais desse jeito. Lógico que teve os famosos que fez antes, detonou o dente, não tem como voltar atrás, infelizmente. Vai ter que ficar com as facetas para sempre. Uma carinha de tubarão. É. Os dentinhos todos pontiagudos, né? Eu ficaria chateada se eu lembrasse que meus dentes estariam igual de tubarão e por cima uma faceta que não é minha. Mas eu
vou emitir uma opinião minha aqui. Eu acho um absurdo um dentista aceitar fazer um procedimento desse, estragar o dente que tá bom, para fazer o gosto de uma pessoa, ao invés de explicar para ela os problemas que isso poderiam acarretar. Sim. E é Tudo muito... por dinheiro, né, É, hoje em dia, né, muitos dentistas, né, eles fazem muito o que o paciente quer, porque às vezes é o que eles querem também, né, o que eles buscam na profissão deles. Mas, assim, pelo menos eu no meu consultório, o que eu mais busco é a real, né, a verdade, a sinceridade com o meu paciente, honestidade, e falar pra ele que, para mim, eu não sou a dentista que vou tirar a saúde dos sorrisos dele pra deixar bonito. Lógico que tem muitos dentistas que fazem isso, mas a gente tem que saber qual que é o nosso limite, né? E eu não estragaria a saúde de uma pessoa, um dente saudável, para fazer um gosto desse paciente estético. Mas é algo meu, eu vou selecionar esse meu paciente, né? Mas tem muitas pessoas que procuram e precisa ter dentista para elas, né? Mas se não... É um limite muito É tênue, uma né, linha tênue entre... dessa ética, né? É muito tênue, porque realmente é algo muito lucroso pra gente. A gente vai realmente ganhar dinheiro, ok, mas aquilo é muito além, né? É o seu nome, é o que você estudou, né? É o seu conhecimento que tá ali. E é totalmente o contrário do que foi estudado, né? Exatamente. É o que a gente sempre fala, não tirar estruturas saudáveis. Então, assim, realmente. Então, por isso que é muito importante esse diálogo honesto com o paciente. Às vezes o paciente quer muito algo, mas quando você explica pra ele e é sincero com ele sobre as realidades daquele procedimento, às vezes ele até volta atrás e fala, mas o que você acha que eu faço? E aí a gente dá uma opção um pouco mais saudável, um pouco melhor, mais funcional e que vai trazer a estética e a autoestima que ele precisa. Porque muitos pacientes chegam tipo, eu não quero sorrir, tô com vergonha de sorrir. Quero fazer faceta. Mas às vezes só precisa de um clareamento. Às vezes a estrutura do dente do paciente já é bonita. Só precisa iluminar, só precisa de alguns ajustes, de alguns detalhes. Não precisa de algo tão grosseiro pra realmente Tão ficar forte, bonito. né? Exatamente. Tão forte. E a questão do clareamento. Dói? Clareamento, sobre clareamento do E. A sensibilidade, ela vai existir. Ela vai existir sim, desde que você não tenha um acompanhamento de um dentista, né? E não siga as instruções. Então, normalmente, antes de realmente começar um protocolo de clareamento, a gente começa um protocolo de sensibilidade. Então, a gente vai proteger o seu dente da sensibilidade antes de iniciar o clareamento, para que você tenha uma mínima sensibilidade. Leve sensibilidade você vai ter durante o procedimento, mas depois que passar, já fica tudo normal, fica tudo 100%. Certo. Mesmo porque usam produtos químicos, né, pra se clarear, né? Exato, exatamente. E assim, ó, o clareamento, ele clareia uma camada mais profunda do dente. Vai enfraquecer o dente? Não, não vai enfraquecer o seu dente. Desde que você use da quantidade correta, tenha as instruções do seu dentista, então não vai estragar o dente, nem nada do tipo. Mas é muito importante ter as orientações corretas. Mas ele vai clarear uma parte mais profunda do nosso dente para que reflita a parte clara, né, que a gente vê na hora de sorrir. Certinho. E o que faz o dente ficar amarelo? O que faz o dente ficar amarelo? Bom, a nossa dentina, que a gente tem o esmalte e a dentina, que fica por baixo do esmalte, né? Que é o que clareia quando a gente usa o clareamento. O que deixa amarelo nossos dentes é a própria dentina, é a dentina natural dos nossos dentes, ela é amarelada. Então, ela reflete o reflexo amarelo. Mas tem algo que vai potencializar o amarelamento nos nossos dentes? Sim, a placa bacteriana e também... Pode continuar? Pode. A placa bacteriana e também a falta de higienização. A higiene, alimentos, né? Vou até falar sobre alimentos pigmentados, mas a higiene é o principal papel em relação ao clareamento durar mais, por exemplo. Tem pacientes que chegam pra mim e falam, como que eu vou fazer meu clareamento durar mais? Seu clareamento vai durar mais se você fizer uma higiene correta. Se você tiver uma instrução de higiene correta, fazer ela corretamente, vai durar muito tempo o seu clareamento. Agora, sobre as placas bacterianas, é quando a gente fica muito tempo sem escovar dente, fica aquela camadinha de sujeira por cima do dente. E ela é amarelada também, então vai causando mais amarelamento. Agora, sobre Alimentos que alimentos amarelam. pigmentados. Alimentos como café, vinho, macarrão, beterraba, açaí. Gente, são pigmentados esses alimentos? São.
mas eles não vão intervir, já teve muitos estudos sobre isso, não vão intervir em clareamento e nem em relação ao amarelamento. A não ser que você tome um vinho ou tome um café durante o dia todo, mas você não escova o dente nenhuma parte do dia. Aí sim, aquele pigmento, ele vai realmente fixar no seu dente. Agora, se caso você manter uma boa higiene, uma hidratação correta, todo aquele pigmento, ele é removido. Então, tá super ok. Tranquilo, então pode continuar tomando cafezinho. Pode, tranquilo. E o cigarro, ele também atrapalha? O cigarro atrapalha. O cigarro também tem o escurecimento dos dentes, né? E principalmente na parte de trás dos dentes, né? Que é onde apoia, né, o cigarro. Então, tem o escurecimento dos dentes e também a nicotina, né? Ela danifica muito os dentes. Então, tem o enfraquecimento, tem perdas ósseas e também tem os problemas gengivais que são mais agravados. Acaba sendo pior. Bem pior. Dentro desses problemas gengivais, a gente observa, pelo menos eu conheço várias pessoas que têm um probleminha chamado perda óssea, próximo à raiz dos dentes. Tá mais comum ultimamente isso também, né, doutora? Dani, a perda óssea, ela, através da gengivite, ela acontece muito. E aí que vai vindo os processos até que o paciente perca o dente. Então, tudo começa com uma gengiva sangrando, com uma gengiva inflamada. Depois, essa gengiva começa a retrair, ela começa a se recuar, perder osso. E aí, sim, chega, às vezes, até amolecer o dente. E quanto às retrações gengivais, tem muitos fatores que levam às retrações gengivais. Que é escovação forte, bruxismo, alimentação muito ácida também gera essa corrosão da parte de cima do nosso dente, que é aquele quase a nossa raizinha ali. E também vai fazendo toda essa retração na gengiva, que vai gerando desgaste e percas ósseas. Certo. Você falou de bruxismo. Explica pro pessoal o que é o bruxismo. O bruxismo. Pessoal, o bruxismo nada mais é que um ato involuntário de morder, apertar ou ranger os dentes. Então, o bruxismo, ele é muito comum, só que, como eu disse, ele é involuntário. Então, ele não tem uma cura específica, mas são tratamentos alienados juntos, que seria um tratamento tanto de terapia quanto o de dentista, né? Eu, dentista, preciso proteger os dentes do meu paciente. Então, o bruxismo, ele é muito agressivo, né? Porque como é involuntário, o paciente não consegue se controlar. Então, principalmente à noite, é importante o uso da plaquinha, para que o paciente fique seguro, não quebre os dentes, não desgaste os dentes. E, normalmente, é alguma carga emocional, né? Um estresse que a gente passa no dia a dia, ansiedade, às vezes até alimentação, tudo isso gera uma certa ansiedade que descarrega no bruxismo. Então, por isso que é importante também a terapia junto, para ir alinhando também, diminuindo um pouco a ansiedade. Muitos pacientes usam plaquinha por um período e depois percebe que tá tudo bem e para de usar. Então, depende muito do período da pessoa, do que a pessoa às vezes está passando, assim, realmente psicologicamente. E como a pessoa pode saber que ela sofre disso? Ela sente dor? Como saber se você tem bruxismo? Principalmente dor. Aqui nessa região do ouvido dói muito. Principalmente na hora de abrir, ouve estalos. Às vezes dá uma deslocada na mandíbula. Muita dor aqui nessa região de pescoço, porque a gente tensiona. Então, o nosso músculo aqui acorda dolorido. Às vezes dor aqui atrás da cabeça, muita dores de cabeça frequente, principalmente quando acorda ou durante o meio do dia. Então, esses são os sinais de que você pode estar com bruxismo. E também, se você tem um parceiro, dorme com alguém, se você ranger os dentes, que é o ato de friccionar assim os dentes, às vezes seu parceiro mesmo ouve e sabe que você tem bruxismo. Agora, o apertamento gera todos esses sintomas. Certo. E o desgaste do dente é natural, mas quem tem o bruxismo sente, parece que tá tudo serrilhadinho, né? Cheio de pontinha quebrada. Exatamente, Dani. O desgaste, ele vem naturalmente. Em pacientes que não têm bruxismo, vem naturalmente. Realmente, os nossos dentes, eles vão ser desgastados porque eles são usados. Mas que pessoas que têm bruxismo têm um destaque maior com o desgaste. Dá pra ver certamente que você tem bruxismo pelo desgaste. Vai tendo lascas, né? Vai tendo lascas e vai ficando pequenininho. E aí a mordida começa a ficar desregulada. Então, tem tudo isso. Realmente acontece. Então, é bem fácil de identificar. E tem mais em adulto ou em criança? Dani, é surpreendente que hoje em dia crianças tenham bruxismo. E assim, ó, é até um alerta, né? A gente precisa observar e gerar uma atenção a isso,
Porque as crianças, elas não têm preocupações, ansiedades. E mesmo assim, tem muitas crianças tendo bruxismo. Mas, assim, a maioria ainda continua sendo os adultos, né? Mas crianças também podem desenvolver bruxismo. E, assim, ó, é muito engraçado ver uma criança rangendo os dentes à noite. Porque é muito involuntário. Então, sem perceber, às vezes, numa ansiedade que ela tá, às vezes, né, convivência e tudo mais, acaba descarregando no bruxismo. Então, é uma forma dos pais verem que alguma coisa está acontecendo Exatamente. também. É uma observação para os pais. Principalmente, às vezes, a terapia para a criança. E também, assim como eu disse para o adulto, é importante para a criança ainda mais, porque às vezes ela não está conseguindo conversar com os pais sobre algo interno dela. Certo. Nada substitui o acompanhamento contínuo do dentista. Nada, Dani. Né? Nada. Você pode escovar o mais certinho possível em casa. Mas o seu dentista, ele não é substituível. Nunca é substituível. E quando a gente fala sobre substituir, muitos pacientes falam, mas eu escovo certinho, eu escovo direitinho. Mas às vezes vai no dentista, quando vai depois de uns 2, 3 anos, tem às vezes algumas cáries, faltou atenção em alguns lugares para higienizar, então é importante sempre o acompanhamento. Importante, né? E de quanto em quanto tempo é o ideal para se procurar o dentista? Pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. Não vou falar de 6 em 6 meses, senão todo mundo já vai desistir de cara, né? Mas pelo menos uma vez ao ano. Mas eu, no meu consultório, eu individualizo muito os meus pacientes. Então, tem pacientes que eu vejo que uma vez por ano tá tudo bem. Ele vai ficar bem, a boca dele vai ficar bem. Agora, tem pacientes que às vezes de 6 em 6 meses. E tem pacientes que às vezes até de 3 em 3 meses precisa voltar. Porque eu realmente preciso dar uma atenção maior. A gente precisa ter uma atenção maior de cuidados. Às vezes o paciente realmente tem uma dificuldade um pouquinho maior de higienizar. Então, a gente precisa ter aquele auxílio para ele também. Então, varia muito entre 3, 6 e 1 ano. Mas, uma vez ao ano, pelo menos, é menos pior do que 5 em 5 anos, né? Ah, sim, com certeza. Tô lembrando de uma coisa que um professor da época que eu estudava ainda comentou. Uma experiência que nós fizemos na escola, até de osmose, e que usava a saliva da gente com farinha. Não sei se você já deve ter feito uma experiência dessa. De todo mundo, ficou bonitinho, normal. O meu, por conta da minha saliva, passou pelo papel celofane da farinha ali. E ele falou que a minha saliva sendo muito ácida, muito difícil eu ter uma cárie. Isso é real? Muito real. Muito real. Tem pacientes que chegam e falam, nossa, mas eu tenho muita cárie. Mas meu filho não tem nada de cárie. Ele fica um tempão sem escovar dente, nem escova dente direito e não tem cárie. Não vamos basear nisso, tá? A gente tem que escovar os dentes. Por favor, Tem vamos que escovar os dentes. Sempre, independente se você tem uma vantagem extra. Mas a saliva, sim, influencia totalmente. A saliva é basicamente o que a gente tem de mais importante para manter a nossa boca equilibrada em relação às bactérias. Então, por exemplo, à noite, a nossa saliva tem uma diminuição bem considerável. Então, a proteção dos nossos dentes está diminuída. Por isso que, às vezes, eu comi um docinho e esqueci de escovar dente e dormir. À noite, a gente tem essa redução, ou seja, menos proteção. Então, os pacientes que escovam menos dentes à noite, esquece mais, vai ter índices maiores de cárie. Mas pacientes que têm a saliva mais ácida, têm mais ácidos na saliva, tem sim uma propensão menor para cárie. Isso é muito real e é ótimo. É ótimo. E no modo geral, é equilibrado isso ou nem tanto? Não, é mais... poucas pessoas que têm essa, tipo assim, essa facilidade em não ter cárie. A maioria dos pacientes, assim, não tem facilidade, mas, assim, não pode descuidar tanto, Sim, né? Tem que ter todos os cuidados. Certo. E no tocante à cárie, eu como professora via sala de aula, crianças pequenas com os dentinhos todos pretos. Tudo ali, aquele dentinho de leite ainda, Sim. né? O que os pais podem fazer para evitar que chegue nesse ponto? Olha, vou até falar de uma experiência minha na faculdade, no estágio que a gente fazia. A gente fazia um estágio e a gente ia nas escolas, né? E aí tinha uma escola que a gente ia, que o ambiente era mais rural, e tinha uma escola que a gente ia num ambiente urbano.
Na escola de ambiente rural, onde os pacientes, onde as criancinhas tinham água menos fluoretada, com menos flúor, os dentinhos delas tinham mais índices de cárie. E pacientes que estavam na área urbana, tinham mais acesso, né, tanto à higiene, tanto financeiramente para ter a higiene, quanto a água fluoretada, tinha menos cáries. Mas o que os pais precisam ter em mente é que desde o primeiro dentinho é importante o cuidado. Não é porque é uma criança, né, que tem os dentes espaçadinhos, que às vezes não precisa passar tanto o fio dental, que não vai precisar escovar os dentes. Então é importante que desde o primeiro dentinho seja utilizado uma pasta e que esta pasta seja com flúor. Lógico, tem muitas opiniões sobre o flúor, né? Tanto opiniões contra quanto opiniões a favor. Mas eu acho que a proteção que a gente tem, a segurança que a gente tem com o uso que a gente faz do flúor é super ok e é saudável para nossa higiene, tá? É seguro para nossa higiene. Então, os pais, desde o primeiro dentinho, usar a pastinha com flúor e escovar o dentinho da criança, sim, tá? Independente, principalmente antes de dormir. E principalmente se ele toma, às vezes, uma mamadeira com Nescau. Algo doce. Então, vai gerar uma facilidade ali de ter cáries e possivelmente vai ter esses descuidados que aí acaba tendo nessas ocasiões de dentinhos tão pequenininhos, já muito cariados, quase muito perdidos, né? E quando o dente de leite, ele caria dessa forma, atrapalha o permanente que vai nascendo ali também, ou não? Boa pergunta, Dani. Pode sim atrapalhar o dente permanente. Depende muito do crescimento da cárie. Se ela for intervida antes, ela não vai atrapalhar. Mas dependendo do crescimento dessa cárie, ela pode sim afetar o dente permanente. O que é muito perigoso. Porque o dente permanente é o dente que a gente vai ter o resto da vida. Então a gente precisa cuidar muito bem dele. Então, desde que os pais já vejam uma carizinha no dente decíduo, que é o dente de leite, já procurar ajuda para que não afete o dente permanente. Certo. E no caso, você comentou há pouco sobre escovação. Nós temos as escovas, né, de R$5, a escovas de R$80. É absurdo. Mas, e nós temos lá a média, a macia e a dura. Me fala se isso é um mito. Escova dura não é para se escovar dente. Escova dura é para se escovar dentadura. Parabéns. Perfeito, arrasou. E eu conheço uma série de pessoas. Não, a cerda tem que ser dura, senão não tira. Não é verdade, né? Não é verdade, Dani. A Dani, eu acho que ela tá bem... Ela já tá alinhada, né? Escova dura, jamais, realmente, só mais para dentaduras, para as próteses, né? Essa parte. Mas a escova para escovar os nossos dentes, escova sempre extra macia. Sempre extra macia. E eu sempre falo para os meus pacientes, não é a força, não é a escova dura, não é nada disso que vai limpar seus dentes, é a técnica correta. Então, você aplicando a técnica correta, a sua escova pode ser macia, extra macia, ela vai limpar. Agora, a escova dura vai danificar. Então, mesmo você escovando certo com a escova dura, vai ter uma retração na sua gengiva, vai desgastar os seus dentes, então não vai ter benefícios. Então, pode ferir a gengiva e fazer com que as bactérias entrem também, né? E outra, retrai a gengiva, né? A gengiva, ela fica tão agredida, né, que ela retrai. Então, começa a ficar aqueles dentes mais alongados. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção, porque não é a escova dura que limpa. Realmente é a nossa técnica e é muito importante o uso da escova extra macia. E por falar em escova, eu posso usar a escova até ela ficar toda parecendo uma rosa aberta? Não. E pacientes que escovam forte. Dá pra você saber que você escova forte se a sua escova estiver igual uma florzinha, toda abertinha. A escova tem que ser trocada de 3 em 3 meses, tá? E é muito importante que, vamos supor que alguém da família de casa, que compartilha o mesmo banheiro que você, teve alguma doença viral. Depois que a pessoa passar esse período viral, todo mundo tem que trocar as escovas, tá? Porque realmente aquele vírus fica ali instalado. Trocar a escova sempre de 3 em 3 meses e observar, depois de 3 meses, como que tá a sua escova? Ela tá alinhadinha ou ela tá aberta? Se ela estiver aberta, você tem que ter e tomar a consciência de começar a escovar mais fraco. Porque não é a força que faz a higienização correta. Ela tem um desgaste natural, né? Tem. Que igual algumas cerdas são coloridas, elas vão perdendo a cor. Isso. Super normal. Mas quando fica parecendo Aberta, uma vassoura de piaçava velha, Não dá. já tá na hora de usar só pra
Pra limpar. Pra limpar alguma coisa. Limpar os cantinhos da casa. Cantinho da pia, né? Pra manter, né? Exatamente. Então, pessoal, troca a escova de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses. Nada de ficar apertando, achando que tá lixando o dente. Tá bem Não. suave. Né? Isso já é um erro, né? Do dia a dia, forçar, né? A escovação. Não passar o fio dental também é um outro erro. Qual o pior deles? Você fala entre escovar forte e não usar o fio dental? Qual dos dois é o pior? Pra mim, o pior dos piores é não usar o fio dental. Porque é muito fácil, a gente não vê, né? Então, a gente tá camuflando algo que vira algo super perigoso. Cárie entre os dentes, mau hálito, problema gengival, sangramento gengival. Então, pra mim, a falta do uso do fio dental é nítida em todos os pacientes. Não adianta o paciente falar que usa o fio dental, porque a gente vai saber se você usa ou não. Porque a gente já tem, né, o olhar clínico. Noção. Então, pra mim, usar o fio dental é o maior erro. Não usar o fio dental é o maior erro dos pacientes. E no caso dos tratamentos? Criança, adulto e idoso exigem cuidados diferentes? Ou as 3 faixas podem ter os mesmos cuidados? Dani, existem cuidados diferentes. Por exemplo, a criança, a gente vai começar a implementar o hábito, né? A gente vai começar a implementar um hábito de higienização, a gente vai explicar como que higieniza, fazer as limpezinhas. Tem os tratamentos mais lúdicos que a criança precisa vivenciar para, né, começar a crescer já sabendo a importância da higiene bucal. Nos adultos, a gente vai trabalhar de uma forma mais tanto preventiva para alguns adultos que já continuam a prevenção desde criança, como tratamentos para realmente deixar tudo em ordem, né? Tratamentos protéticos, tratamentos de restauração. Então, nos adultos, tem aquela fase de corrigir os erros que às vezes não foram feitos antes e também mudar os novos hábitos. Então, eu acho que o hábito, ele vai estar nas 3 fases. E nos idosos, é principalmente função. Os idosos precisam de qualidade de vida, né? E principalmente qualidade de mastigação, né? Que a maioria das pessoas idosas, às vezes, tem muita dificuldade de mastigação. Então, eu acho que a diferença maior nessas 3 fases é entre o adulto e o idoso. Que o idoso a gente precisa dar uma atenção à função. Lógico, estética é muito importante também, tanto para o adulto quanto para o idoso. Mas eles precisam de uma atenção, principalmente a mastigação. Eles precisam ter uma boa nutrição, né? Para que eles consigam vivenciar os últimos dias mais tranquilo e tudo mais, os últimos anos. E para aqueles idosos que já perderam todos os dentes, que usam aí o parzinho de dentadura, é importante também eles irem ao dentista? Sim, é importante, Dani, porque tem que ter uma adaptação boa da prótese, tem que ter uma boa higienização da prótese, porque a prótese, ela é removível, então ela não tá só na sua boca, às vezes ela tá em cima da sua pia, então tem as bactérias, então tem que fazer uma higienização correta, então tem tudo isso, a gente tem que verificar a quantidade de osso, se tá diminuindo, se o osso tá ficando mais atrofiado ou não. Então, tem tudo isso. Tem sim que ir ao dentista. Principalmente para observar a adaptação da prótese. Para não machucar, no caso, feridas profundas. Então, tem tudo isso. A gente precisa Porque se observar. ela fica dançando, né? Machuca. E o paciente não consegue comer direito. Tem que estar bem alinhadinho, certinho, né? E a perda óssea, depois que perde os dentes, é inevitável, né? Inevitável. O nosso próprio corpo, o nosso próprio organismo, ele reabsorve por não ter nada ali ocupando aquele espaço. Então, ele realmente reduz a densidade óssea. Não, certinho. E a longo prazo, além de escovar os dentes corretamente, passar o fio dental, o que os pacientes podem fazer para manter a saúde bucal? Manter a saúde bucal. Ir ao dentista, escovar os dentes certinhos e, principalmente, ter o cuidado com as alimentações. Por exemplo, pacientes que fazem alimentação com muito doce, com muita bebida ácida, energético, refrigerante, sucos ácidos, tudo isso gera um desgaste maior. Então, a longo prazo, você vai ter um envelhecimento bucal maior que outras pessoas. Então, pra gente, né, preservar a nossa saúde bucal, a gente tem que saber quando, como e onde, né, estar e fazer a nossa saúde bucal. Então, sempre estar,
né? Indo regularmente ao dentista, sempre fazer a melhor higienização e sempre procurar ajuda quando necessário. Então, eu acho que para realmente a longo prazo é mais essa demanda de procurar o dentista e de também ter novos hábitos, criar uma nova rotina, né? Para que a partir daí você consiga levar isso para o resto da sua vida. E aí sim ter uma saúde a longo prazo. Certo. E a gente falou do pessoal que usa dentadura. E o famoso implante? Implantes. O implante, quem faz o implante, ele tem uma chance maior de ter algum problema bucal mais sério? Não, Dani, na verdade, o implante ele tem uma procura muito grande e ele tem uma funcionalidade para o paciente maravilhosa. Funcionalidade e estética, né? Que tampa o buraquinho que às vezes foi formado e não, ele não causa nenhum tipo de dano. Lógico que também tem que ser cuidado assim como um dente, né? Passar o fio dental, escovar, fazer a limpeza regularzinha ao dentista para que tenha, né, esteja sempre uma região limpa e livre de bactérias. Mas o implante é ótimo, e principalmente para pacientes que perdem todos os dentes. Fazer aquele protocolo sobre implante é muito importante, porque aí sim gera uma estabilidade maior e uma qualidade de vida melhor para o paciente, principalmente o paciente idoso. Porque ela fica fixa, né? Fica mais fixa. Essa outra, às vezes, ela sai mais, tem pacientes que não se adaptam, então tem todos esses pontos que a gente precisa observar. Certo. E agora é uma curiosidade. A maior incidência de problemas nos dentes, na parte de cima ou na parte de baixo da arcada dentária? Dani. Nossa, foi ótima essa pergunta. Eu acredito que seja mais a parte de baixo. Muito mais a parte de baixo. Porque a parte de cima, todo mundo vê no sorriso, né? A parte de baixo, ela fica mais escondida no nosso lábio. Então, todos os pacientes, atrás da língua, esquece higienização. Atrás aqui desses dentinhos da frente, onde mais acumula tártaro, esquece também. Os dentes do fundo é mais a parte da frente que todo mundo quer que deixe limpinho. Então, eu acredito que seja mais a arcada de baixo. A arcada de baixo geralmente é mais problemática, né? Engraçado, né? Ela é mais problemática no tocante à higienização e a de cima é mais problemática no de posicionamento de dentes, né? Exato. A gente fala que a arcada é menor ou que os dentes são muito grandes para a arcada da pessoa, exato. né? Para encaixar certinho, né, na mordida. E nem sempre, a gente falou de aparelho, né? Nem sempre o aparelho convencional vai resolver. Tem muitos que precisam fazer uma cirurgia para abrir o céu da boca. Exato, né? Porque aí, igual eu te falei, vai ser um problema mais ósseo. Então, só deixar a arcada alinhada não vai ser o suficiente para realmente o paciente ter uma mordida de encaixe perfeita. É porque muita gente, falo da minha época de infância, amigos meus que usaram aparelho anos, os dentes ficaram lindos. Porém, como passou o tempo, voltou a entortar todos de novo. Por conta da falha óssea, da estrutura óssea, então, pode ser, mas também tem todo o processo de que a gente precisa usar contenção. Porque os nossos dentes, o nosso osso, ele vai, sim, se remodelando no decorrer do tempo. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, a nossa face vai dando uma atrofiada, vai dando uma afinada, uma mudada. Então, o movimento dos nossos dentes é natural. Ele vai acontecer de todas as formas. Então, o paciente que já teve uma disponibilidade mais fácil de ter os dentes tortos, precisa ainda mais cuidar de contenções. Para que ele sempre deixe o dente alinhado, para que o próprio organismo não se movimente naturalmente. Fique sempre mais paradinho. Então, não é só alinhou, tirou o aparelho e boa, tem vamos curtir o tratamento ao longo da vida que precisa ser feito, senão esse tratamento vai ser em vão, porque volta, né? Volta, infelizmente, não tem como negar. A grande parte tem esse retorno, ou é uma minoria que vai retornar esse dente pro lugar errado? Aqueles dentes muito tortos, às vezes não vai voltar 100%, né? Mas eles dão uma movimentadinha de leve que já é mais perceptível. Fica meio desalinhadinho ali, não né? fica 100% igual quando a gente tira o aparelho. Por isso que é certo. importante essa manutenção com a contenção. Muito bem, tá vendo, moçada? É ruim o aparelho? Pior sem ele. Pior sem ele. Pior sem ele, né? Muito bem. Eduardo, eu quero te agradecer por ter se disponibilizado aqui nesse bate-papo com a gente. Espero que você volte outras vezes, né? Quem tiver alguma dúvida, pode estar mandando aqui para nós.
A gente vai chamar a Eduarda de novo para responder. E manda uma mensagem pro pessoal de casa. Mando. Queria agradecer. Obrigada pelo convite, Dani. Fiquei muito, muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz de compartilhar isso, porque eu vivo isso todos os dias. E eu realmente faço o que eu gosto. E quando eu realmente estou ali, eu faço como se eu estivesse fazendo para minha família. Porque eu acho que não tem nada melhor, né, do que a gente realmente cuidar de outra pessoa com a mesma empatia que a gente cuida dos nossos. Então, é algo que eu amo fazer e que realmente faço a diferença para outras pessoas. A gente vê a alegria das outras pessoas e isso é muito importante. E estar aqui, compartilhar com vocês, ter tido esse convite da Dani, é um imenso prazer, porque a gente tem que espalhar cada vez mais, né, sobre isso. Saúde é a nossa vida, né? Com a saúde a gente consegue tantas outras coisas. Às vezes a gente quer um sucesso profissional, um sucesso financeiro, mas nem sempre é isso, né? Às vezes se a gente não tiver saúde, a gente não vai alcançar nada. Então é importante e eu gostei de falar muito sobre esse assunto. E o sorriso abre portas, né? Abre portas muito grandes. E janelas. E janelas, abre. Né? Mas, pessoal, ficou claro, então, para todos nós que a saúde bucal é essencial para nossa saúde como um todo. Né? Eduardo, muito obrigada. Né? E o check-up segue trazendo cada vez mais informação e conteúdo para você, para nossa saúde e dos nossos entes queridos. Até o próximo programa.